Muito bem. Vamos lá. Josué, capítulo 2, versículo de número 1, vai dizer assim: E Josué, filho de Num, enviou secretamente, observe a palavra, secretamente de Sitim, 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira para fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Verso 4. Igor, erga um pouquinho aí, fazendo um favor. Verso 4. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu. Olha a palavra escondeu aí, tá? E disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Até aqui tá bom. Irmão Igor, coloca no verso 14 aí, por gentileza. Aí. Então, aqueles homens responderam e disse: A nossa vida responderá pela até a vossa morte, se não nos denunciar da este nosso negócio, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Amém. Até aqui tá bom. Então, meus queridos, esse contexto agora que a gente vai estar falando aqui da prostituta Raabe, é importante a gente compreender. Eu quero já dar uma palavra aqui de início, antes da gente entrar, embora a gente já entrou no contexto, né? Raabe não é igreja, tá? É importante saber disso. A Raabe não significa a igreja, embora vai ter a corda vermelha lá que tipifica o sangue de Cristo, tem um sinal de aliança e tal, a gente fala disso já mais para frente. Mas o importante é saber que Raabe não significa igreja no Novo Testamento, tá? Mas vamos pegar o contexto agora da história, para a gente entrar dentro da história, e aí Deus vai estar trazendo aí essa porção para a gente. Por lado de fora das muralhas de Jericó, você vai ver ali 12 tribos, né? Preparadas para invadir o reino, entende? Ali Deus já trabalhou no deserto com aquelas 12 tribos, já as peças ruins que tinham já foi tirada para fora, quem murmurou, quem reclamou, Deus já fez aquela limpa, passou aquele pente fino, agora ali só tem homens mesmo preparados, entende? Só que quando chega nesse ponto de estar todas as 12 tribos preparadas para invadir o reino, nesse momento também Deus, Moisés envia 12 tribos, né? Ou melhor, 12 homens para espiar toda a terra, não só Jericó, mas toda a terra de Canaã, né? Essas 12 tribos. Eles espiam e voltam. Quando eles voltam com a notícia, né? Ou com aquilo que eles espiaram, 10 desses 12, né, não tiveram fé, não creram, murmuraram e não quiseram saber, né? Acharam muito grande a peleja que eles iam ter que enfrentar. Embora vai aparecer 2 homens, né, Josué e Caleb, que vão falar: não, a gente tem que conquistar, Deus é conosco, vamos partir para cima, Deus vai dar essa terra para a gente. Então a gente percebe que ali Deus está mostrando que existe 12 homens que vai apontar para 12 tribos, né? Um cabeça de cada tribo. Mas dentro dessas 12 tribos vai ter 2 homens mais valentes ainda, né? Que vão além daquilo que as 12 tribos já estão ali. E aí, então, Josué toma uma atitude, né? Moisés morre, aí Josué toma uma atitude. Agora eu preciso de uma estratégia militar para mim invadir Jericó, né? Que é a parte central de Canaã, né? Então, essa cidade, Jericó, a muralha, né? Representa a grande Babilônia, entende? As muralhas da grande prostituta mesmo, né? Do Novo Testamento. Então, quando esses 2 espias adentram lá dentro para tomar informação, o povo de Jericó e o rei percebem que eles estão ali, entende? E aí essa prostituta vai acolher, vai esconder, vai dar pão e água, né? E eles vão fazer um acordo entre eles. Olha, o verso 14 que a gente leu: se você não denunciar essa nossa missão que nós estamos aqui, a nossa vida vai ser em troca da sua. Se você denunciar, a gente morre, né? O rei vai matar a gente. Só que, né, se o caso você não denuncie, a gente vai agir de fidelidade com você. Quando a gente entrar nessa terra, possuir essa terra, a sua casa, o seu pai, a sua família toda vai entrar com a gente. E vai fazer parte do nosso arraial, né? Então, Raabe é uma mulher que faz parte do povo de Jericó. Não tem nada a ver com Israel, entende? É uma mulher gentílica, né?
uma mulher pagã, uma prostituta, né? Porém, é uma mulher que tem fé, né? Ela só ouviu falar, por ela ter ouvido falar, ela creu que Deus ia mudar a história daquela terra. Então, ela decide ajudar os homens. Junto com esse paralelo da história que a gente está vendo acontecer, antes da gente falar da invasão mesmo que acontece, a gente tem que dar uma analisada no Novo Testamento. Quando Jesus envia 12 apóstolos, né? De 2 em 2, para fazer a missão, né, de cumprir o ID, para evangelizar, né, para levar a palavra, entende? Para espiar a terra, porque na verdade essa terra é Cristo, né? Então hoje nós somos formados por 12 tribos, né? Hoje a igreja inteira é formada por 12 tribos, você não consegue desmembrar o que é igreja, o que é Israel, né? Porque formou um corpo em Cristo. Então hoje existe a igreja já trabalhando no Novo Testamento, anunciando o evangelho, espiando a terra. Mas vai chegar uma hora que Deus vai afunilar mais ainda, ele vai fazer uma limpeza nessas 12 tribos, na igreja atual hoje, onde vai sobrar só 2 testemunhas, né? Que vai ser a verdadeira igreja do Senhor, entende? Essas 2 testemunhas vão começar a entrar dentro do reino, como foram os 2 espias. Dentro do reino da besta, para espiar, né? Estratégia militar do Senhor Deus. Mas não para possuir a terra, mas sim para invadir mesmo o reino e possuir o reino do mundo, mas não só a terra de Canaã. E Deus precisa de estratégia para fazer isso, né? E nesse contexto, agora voltando lá na história de Josué, você vai ver lá os 2 espias junto com Raabe, eles fazem esse acordo, e aí Raabe vai dizer para eles, olha, agora vocês precisam se esconder ali no monte por 3 dias, né? Que lá na grande tribulação a gente sabe que é 3 anos, né? 3 anos e meio. Esconde ali, depois que eles voltarem, vocês vão e voltam. Então, quando os 2 espias se apartam de Raabe e vão até Josué, está mostrando ali o quê? O arrebatamento da igreja no Novo Testamento. É quando as 2 testemunhas se apartam, né, de nações que vão estar junto com as 2 testemunhas, vai acontecer o arrebatamento, né, Cristo com a igreja nos ares, e vai começar a lançar as taças para destruir a grande Babilônia. Que no caso, vai ser os 2 espias, quando eles voltam até Josué, e mostra a mensagem para Josué, ó Josué, existe uma mulher lá dentro que nos ajudou, nos acolheu, né? Então, essa mulher precisa ser preservada de vida, porque nós fizemos um juramento com ela. Então, a mesma coisa, as 2 testemunhas vão falar com Jesus, Jesus vai estar sabendo disso, é claro, que vai ser preciso guardar a vida dessas pessoas que guardou as 2 testemunhas. Então, aconteceu o arrebatamento da igreja, começa a cair as taças nas nações, né, para destruir o reino da besta, e para Deus possuir o reino junto com a igreja. A mesma coisa vai acontecer agora lá no momento histórico de Josué. Josué está agora com os 2 espias voltou com ele, eles vão invadir Jericó. Mas aí Deus vai dar estratégia para Josué. Josué, primeiro precisa rodear a cidade 7 vezes, né? 6 dias, né? E cada dia você vai fazer um toque de trombeta. No 7º dia você vai rodear a cidade 7 vezes. Na última volta, vocês todos vão tocar trombeta, todo o povo vai tocar trombeta com grito e tal. E aí as muralhas vão cair, né? Esse momento das muralhas estarem caindo é o momento em que a 7ª taça cai, né, lá em Apocalipse, e dá aquele grande terremoto, todas as muralhas, todas as edificações que pertencem à besta vão cair, vão ser destruídos. Mas as nações que estiveram com as 2 testemunhas, que ajudaram, né, alguns vão ajudar porque creram naquilo que as 2 testemunhas tocou trombeta e avisou, mas outras nações vão ajudar por interesse, né? A gente vai ver isso também, né, na palavra. Outras pessoas vão ajudar por interesse, vão se esconder só para não ser destruído, mas vai entrar para dentro do milênio, né? Pessoas boas e pessoas más, né? Com segundas intenções. Mas então, voltando para a história de novo de Josué. Então, quando Josué volta e vai invadir Jericó para possuir o reino, ali mostra um Israel da carne possuindo a terra de Canaã, entende? As 12 tribos literais. E, ao mesmo tempo, agora eles precisam fazer o quê? Inserir Raabe como gentia entrando para dentro de Israel, entende? No arraial do povo de Israel. Mas ela não é judia e ela não é, assim, pertencente de alguma tribo. Só que aí ela vai se casar com um homem por nome Salmão, né? A gente sabe disso. Vão gerar Boaz, e dali vai vir, depois de Boaz vai vir Jessé, de Jessé vai vir Davi, Davi vai vir o Cristo, né? Então, quando a gente olha ali para a genealogia de Raabe, né? Ou melhor, de Jesus, só vão aparecer 2 mulheres, Maria e Raabe. Maria é judia, né? Que ela vai gerar Cristo, para Cristo gerar a igreja. Raabe é gentílica, né? Mostrando que são nações que vão entrar. Povo gentil que vão entrar para fazer parte do milênio com Cristo. Mas não glorificados, tá? Aí agora a gente podia mostrar os espias,
sendo as duas testemunhas, Sim. a tipologia dos dois testemunhas, eles sendo guardados por Raabe, mostrar ali os textos, se tiver, mostrar a tipologia das duas testemunhas sendo guardada no deserto. Aí a gente lê Mateus 25, aí vamos caminhando assim até a cidade cair e depois aconteceu lá no final o desfecho. Amém. Mostrar também que Raabe faz parte das nações, o porquê disso. Vamos falar o momento da profecia. Vai, solta eu vou aí. falar aqui, então, na verdade, né, acho que ler o contexto ali, acho que todo mundo conhece a história, né, não precisa, acho que, ler mais, né, embora é importante. Mas eu quero falar aqui, na verdade, né, dentro daquilo que o Pedro está falando aí, as tipologias e como Deus vai fazer isso no futuro, que eu acho que é o mais importante, a gente tá, principalmente as pessoas que estão no início, começando a aprender que a igreja vai para o deserto, começando a aprender sobre as duas casas, duas testemunhas, né? E às vezes, né, há um tempo atrás, eu tinha muita vontade, eu era ocioso, ansioso para entender que deserto é esse, que significa deserto, na verdade, né? Por exemplo, há um tempo eu cheguei a acreditar que o deserto era em areia mesmo, sabe? Um deserto de areia, não tem nada. Lugarzão, sequidão só. Mas todo mundo, muita gente pensa assim. Então, na verdade, quando a gente começa a estudar a palavra, a gente vê que não é isso. Aí depois eu comecei a imaginar, bom, deve ser um deserto espiritual, né? Uma intimidade muito profunda com Deus, e aí o camarada chega num nível que ele fica invisível, né? Espiritual. Mas não é isso também, né? Embora precisa de uma comunhão muito grande com Deus para ser conduzido para esse deserto, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta que as pessoas costumam fazer, e eu também, é o seguinte: vai restar nações? Vai. Essas pessoas não vão receber a marca da besta? Não vão ser marcadas? Não. Então, como que elas vão sobreviver durante a grande tribulação? Sem marca, não pode comprar e vender, não pode fazer negócio. Como que elas vão se alimentar e ainda ter que alimentar os espias, né? Que no caso é as duas testemunhas, que é a igreja que está afugentada dentro das nações, né? Como que ficaria isso, então? Então, quando a gente vai estudar sobre as duas testemunhas, a gente vê lá que tá falando da unção de Elias e de Moisés, né? Dois profetas, né? Não duas pessoas físicas, mas a unção deles, o ministério deles voltando ativa, né? E quando você está lendo Apocalipse 11, você vai ver que as duas testemunhas vão ter poder para fechar os céus para que não chova. Se não chove, a terra não pode produzir alimento. Se não tem alimento, vai ter fome. E daí, como é que vai fazer? Está tendo fome na terra. A igreja vai começar a ser perseguida. Como que essas nações vão poder sustentar a si própria e esconder da besta e ainda esconder também a prostituta Raabe, aliás, esconder os espias, né? Porque, na verdade, as nações que vão fazer isso estão dentro do sistema da besta, né? Olha só para vocês verem. Então, uma das testemunhas, na verdade, dos ministérios que eu vou falar aqui é de Elias. Elias mostra a igreja que é arrebatada viva, ela não morre. Ela atravessa a grande tribulação e ela fica viva. E Elias foi sustentado por corvo, por animal, por anjo, mas também Elias foi sustentado por uma viúva. Deus falou para ele: olha, Elias, né? Come pão, o anjo falou para ele: come pão, bebe água, porque agora você vai fazer uma caminhada longa. Você vai lá dentro, lá pertinho da casa da Jezebel, né? Você vai, tem uma viúva lá que eu já ordenei, ela vai te sustentar. Só que lá tá tendo fome, não tá tendo comida. Mas eu já falei para a viúva te sustentar, Elias. Então Elias vai até essa viúva, chega lá, ela tá catando lenha para fazer a última refeição para ela, o filho dela. Mas Elias vai falar para ela: é o seguinte, vai lá, faz o bolo, o pão, traz primeiro para mim, e se você der crédito naquilo que eu vou falar, se você tiver fé, se você acreditar, depois que você fizer e eu comer, você vai voltar lá dentro de novo, o azeite da botija não vai se acabar, muito menos a farinha da panela não vai terminar, enquanto o Senhor Deus trouxer chuva de novo para a terra. Ô, Márcio, rapidinho. Sim? Cara, você tá falando isso aí, cara, me veio uma coisa na cabeça aqui, desculpa interromper o irmão. Não, vai lá. Mas, cara, olha que tremendo. Numa das trombetas, Deus fala para não danificar o azeite e nem o trigo. É o cavaleiro, eu falei isso para ele hoje. É o quarto selo, o terceiro selo? Terceiro. É o terceiro selo. Olha aí que tá alinhado com a terceira. É o azeite, nem a farinha. Eu olha liguei isso, também cara. esse Macedo com ele. Olha aí isso aí se cumprindo. Vai, mete bala. Muito bem. Então, ali, aquela mulher viúva, né, que não conhecia, entre aspas, né, não faz parte, não tem promessa, não vive ali com Israel 12 tribos, né, embora Israel 12 tribos está lá com Acabe e a Jezebel, né,
Elias está tipificando ali a igreja viva, né? Ministério da igreja na grande tribulação. E ela dá crédito, ela vai lá e faz. Quando ela volta, né? Ela é sustentada e o Elias também. Todo o período de fome, entende? Então Deus vai fazer com que nós, igreja do Senhor, fazendo parte das duas testemunhas, vamos viver o sobrenatural de Deus na terra, nesse período. Às vezes a pessoa não tem alimento na botija, mas quando ela abrir o coração e falar, eu vou esconder vocês, entra para dentro. Eu topo esse negócio de esconder vocês, né? Não vou receber a marca da besta, porque nós vamos tocar a trombeta, entende? Aquelas trombetas que os sacerdotes, né, tocaram na sétima volta, na última volta lá que tocou, todo mundo gritou, a gente vai estar tocando essa trombeta, entende? Assim como Raabe ouviu as trombetas todas, né? Todas as voltas, as nações também vão ouvir por intermédio das duas testemunhas. Quando elas ouvirem, né? A Bíblia é clara em Romanos, né? Capítulo 11, que é impossível agradar a Deus, né? Sem fé. Hebreus 11, né? É impossível agradar a Deus sem fé. Então, se a pessoa tem fé, Romanos 4, também Paulo fala que quando existe fé no coração do homem, Deus encoberta os pecados do homem, entende? Foi o nosso caso lá do pai Abraão, né? Abraão também viveu esse momento, né? Bem-aventurado é o homem que Deus não, como é que se diz? Denuncia ele, né? Acusa ele de pecado, mas justifica ele, imputa justiça naquele homem. Assim vai ser as nações, né? Até eu quero falar uma coisa importante aqui, dentro desse ponto de fé. As pessoas, às vezes, fazem confusão, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus salva pessoas através da fé. Não é através dos ritos da festa e não é através da nossa prática de pegar a Bíblia e ir para a igreja ou fazer as nossas obrigações que precisam ser feitas através do Evangelho, entende? Mas sim a nossa fé. Eu posso ser um crente, né, vamos dizer assim, perfeito no requisito de cumprir as ordenanças na prática, que é a lei de Cristo. Mas eu posso não ter fé, entende? E aí fica complicado. Então, a maneira que Deus se utiliza para salvar pessoas é a fé, entende? É a fé que vai justificar essa pessoa, ela vai se tornar justa. Não para ser glorificada, mas ela vai se tornar justa para ter uma nova chance de entrar no milênio e ser livre do lago de fogo no dia do juízo, tá? Mas voltando aqui para o tempo de Elias, né? Então, está tendo fome na terra e Deus está sustentando Elias. Mas também, como as duas testemunhas, vai ter um grupo de pessoas que vão dar a vida e morrer, literalmente, não vai ter jeito, né? Vão morrer mesmo. Eu vou precisar de uns 3 minutinhos. Posso falar aqui, né, irmãos? Tudo bem para vocês aí? À vontade, mete bala. Vamos lá. Então, no contexto, como as duas testemunhas são 2 profetas, né? E a gente vê claramente que está falando de Elias e de Moisés. O que tem no contexto de Moisés para a gente aprender com relação de pessoas morrendo? Você vai ver que quando Moisés nasce, já começa um monte de gente morrer. Criança da idade de Moisés, não é? Criançada, tudo morrendo. Mas aí o que acontece? As parteiras de Faraó vão temer a Deus e vão começar a esconder algumas crianças. Inclusive, esconde Moisés junto, né? Para ele não morrer. Para ele não morrer, né? E Moisés é o homem que Deus escolheu para tirar eles do Egito. Para salvar eles da escravidão. Entende? Então, você veja que as parteiras são parteiras de Faraó. Não são mulheres... aliás, elas são hebreias, né? Elas são hebreias, o texto está claro lá, elas são hebreias. Mas elas temeram a Deus, entende? A besta vai dar ordem para matar os santos. Como a igreja, quando ela é conduzida para o deserto, o filho varão já nasceu na igreja, entende? O filho varão já nasceu, né? O dragão não fica frente da mulher esperando a criança nascer. Assim que a criança nasce, o filho é arrebatado. Primeiramente se cumpre em Cristo, né? Mas depois tem uma parte para se cumprir em nós. Cristo precisa nascer em nós. Quando Cristo nasce em nós, a mulher grávida, agora ela está com a criança no colo, ela precisa de cuidados. Ela precisa de uma parteira para ajudar ela a amamentar os primeiros dias de vida dessa criança que nasceu. Então, Moisés foi livre disso, entende? Não morreu. Na época de Jesus, quando ele nasce, um monte de criança é morta, da mesma idade de Jesus, né? Criançada morrendo. Mas quando chega nesse período da grande tribulação, Cristo nasce adulto em nós, entende? Não tem mais como criança pequena morrer, mas sim pessoas adultas da nossa idade vão morrer. Vão estar morrendo por causa do quê? Por causa que a besta está querendo matar os descendentes que vão herdar o reino, né? Confere que existe esse paralelo. Então, a Raabe, né, quando a gente olha para Raabe, é a mesma coisa de se olhar para as nações acolhendo as duas testemunhas, entende? Como se fosse uma parteira, cuidando da criança que nasceu. Dando mamadeira, dando leitinho, entre aspas, né? Não é o leitinho de palavra, mas sim sustento mesmo de vida, entende? E ali vão ser o quê? Vão fazer acordos, né? As nações vão sustentar as duas testemunhas com pão e água, e as duas testemunhas vai sustentar as nações
através da palavra, que vai gerar fé nelas, para elas vencer a grande tribulação e passar para o mundo vindouro. Amém? Amém. Aí, deixa eu só falar uma coisa aqui. Queria falar dois pontos. Todo mundo aqui, inclusive os irmãos que estão assistindo, olhavam para Raabe e viam a igreja. Eu tenho vídeos no canal que eu falo sobre isso. Aliás, nos meus 2 estudos eu falo. E eu vi as nações como a parentela da Raabe. Só que não faz o menor sentido, irmãos, quando você olha, quando você entende Ezequiel, do 40 ao 48, né? Que você vê as nações entrando, que você sabe que tem as nações, você sabe que tem Israel terreno, você vê Raabe como nação, você não vê como igreja. Óbvio que quando você lê, isso eu quero abrir esse parênteses aqui na live para falar isso, porque era uma dúvida que eu tinha e era um erro que eu cometia. Já gravei vídeos falando sobre isso. Você tem que entender que tudo que está na escritura tem camadas, fatias de revelações, a gente vem cansando de falar isso em todas as lives. Quando você olha para Raabe como a igreja, olha só, irmãos, não está errado, tá? A mensagem, ela serve, porque no tempo que a gente está vivendo hoje, se você pegar essa palavra de Raabe, aquele contexto, e aplicar para os dias de hoje, ela cabe. Porque hoje nós tocamos trombetas, anunciamos o reino, falamos o evangelho da salvação e nações gentílicas estão entrando no corpo de Cristo. Foi exatamente o que aconteceu. Testemunhas estavam tocando trombetas dentro da casa de Raabe e Raabe creu. Só que olha só, isso se encaixa agora para esse tempo. Mas se você pegar esse paralelo de Raabe e aplicar ele no lugar certo, que é na última semana de Daniel, você vai ver que Raabe não é gentil. Raabe é nação, porque no início da semana de Daniel é fechada a graça, o período da graça, a plenitude dos gentios e o selamento do povo de Deus acontece no início da semana de Daniel. Então, no momento em que esse paralelo se cumpre dentro da semana de Daniel, e é importante vocês prestarem atenção nisso, quando esse paralelo se cumpre na última semana de Daniel, Raabe não se converte. As nações não se convertem, porque a graça já passou. O período da graça, a plenitude dos gentios já se completou no início da semana. Então, ela é nação. Ela vai ser salva da ira de Deus? Vai. Porque creu na palavra das testemunhas e o objetivo das testemunhas tocarem trombeta na última semana de Daniel é fazer as nações se converterem, fazer as nações se arrependerem dos seus pecados, mas elas não vão ser igreja. Você está entendendo? O objetivo das trombetas tocarem é acordar a igreja que dorme, é fazer a unção cair sobre os servos de Deus que estão dormindo. Esse é o motivo pelo qual é tocado trombeta, fazer as nações acordarem, se arrependerem, fazer a igreja acordar e exercer o seu ministério de testemunha, fazer a igreja saber discernir o tempo e poder fugir para o deserto e fazer morrer aqueles que foram dados por Deus morrerem na metade da semana. Então, todas essas coisas são importantes você colocar. Os pingos nos is. Vou dar outro exemplo. Quando você lê a parábola do filho pródigo, a história do filho pródigo, ela tem aplicabilidade para os dias de hoje? Tem. O filho que volta arrependido, aquele que foi à igreja e voltou arrependido, serve, mas é uma fatia muito rasa da revelação. Era para isso que Jesus estava falando essa parábola? Não era. Ele estava falando das 2 casas de Israel, as 10 tribos voltando e com Judá se juntando, sendo abençoados os 2. Deus está tratando da misericórdia dos 2 povos ali para se aceitarem de novo e se unirem, quebrarem a parede que dividia. Deus está fazendo isso ali. Essa foi a mensagem que Jesus estava querendo dizer nessa parábola. Mas a palavra de Deus ela é tão rica que ela abrange outras aplicabilidades para nossas vidas. Eu queria deixar isso bem claro e pontuar isso nesse momento, para por que a gente pensava que Raabe era a igreja? Porque a gente olhava para uma camada da revelação. Mas quando a gente entendeu que tem nação que entra no milênio, e Israel também entra no milênio, a gente afundou uma camada de revelação e entendeu que Raabe são nações e não igreja.